O tema que Deus colocou no meu coração para hoje é tesouro em vasos de barro. Eu não sei quantos de vocês têm cofre em casa, não precisa levantar a mão para ninguém ter problema aqui. E quando você fala num cofre, você sabe que aí existe algo importante. Ninguém tem um cofre que não tenha algo de valor lá dentro. Se alguém tem um cofre, significa que lá há joias, significa que lá há dinheiro, significa que lá há documentos, significa que alguma coisa de valor é depositado lá. Ninguém em sã consciência vai colocar algo de valor em algo frágil, em algo simples. Antigamente, os mais antigos colocavam todo o seu rico dinheirinho embaixo da cama, Ninguém sabia que estava lá. É como você deixar a chave da tua casa embaixo do tapete e achar que ninguém vai olhar justamente no tapete onde é que todo mundo guarda. E quando você começa a pensar sobre tesouro, sobre riqueza, sobre essa palavra em si, que desperta o interesse nas pessoas, o último lugar onde você guardaria um tesouro é em algo frágil. Por isso que, quanto maior for o tesouro, quanto maior for a riqueza, mais fortificado tem que ser o local onde você vai guardar. Existem cofres de todas as maneiras. Existem cofres que você coloca a tua digital e ele abre. Existem cofres que você digita os números lá, a sequência de números, e ele abre. Existem cofres que você tem que fazer, rodar, aquele cilindro que nem filme, 3 para a direita, 8 para a esquerda, 9 para a direita, e ali você faz essa combinação, e ali você esconde o teu tesouro. Mas a grande verdade é que quando você tem um tesouro, ou uma riqueza, você vai procurar o lugar, o cofre mais seguro que tem. Todas as pessoas que têm cofre, elas procuram colocar ele justamente atrás de um quadro, para disfarçar, verdade ou não? Ou eles pegam um móvel e tiram, arrastam e ali colocam o cofre embutido, porque o cofre é algo que tem que ser escondido. É algo que ninguém pode saber, tem que ser algo impenetrável, tem que ser algo que é extremamente fortificado, porque não basta você ter o tesouro, você precisa ter a segurança que esse tesouro está seguro. Por isso que as pessoas, elas adquirem isso, para que elas possam em algum momento ter na sua mente uma segurança na sua riqueza. Mas quando você vai para a palavra de Deus e você começa a aprender de Deus, você verá que Deus faz completamente o oposto de nós. Deus não colocou um grande tesouro em algo fortificado. Deus não colocou um grande tesouro em algo extremamente escondido. Pelo contrário, diz o texto e diz o tema que existem tesouros em vasos de barro. Na verdade, se eu fosse Deus, na minha pequena imaginação, eu escolheria um alto monte que dificilmente o ser humano pudesse ir, e lá eu colocaria esse tesouro, porque eu saberia que ninguém conseguiria chegar até lá. Ou quem sabe, se eu fosse Deus, eu iria nas profundezas do mar. Só o abençoado do Jacques Cousteau poderia encontrar esse tesouro lá no fundo do mar, mas eu esconderia lá no fundo do mar, do oceano, aonde basicamente 99% das pessoas nunca iriam lá para achar. Se eu fosse Deus, eu escolheria, quem sabe, o mais recôndito do deserto, e lá naquela imensidão de areia, eu esconderia esse tesouro para que ninguém pudesse chegar lá, ou se chegasse teria que sofrer muito. Eu pensei muito, se eu fosse Deus, quem sabe eu colocaria num vale tão enorme, tão gigante, que a pessoa demoraria anos e anos e anos e anos e anos até encontrar esse tesouro. Indo mais além,
eu pensei, bom, para que esconder tanto assim? Se eu fosse Deus, eu colocaria esse tesouro somente junto com as feras. Quem é o doido que vai chegar diante das feras para pegar esse tesouro? Ninguém. Depois eu pensei, se eu fosse Deus, eu poderia esconder esse tesouro em outro planeta. Somente alguns loucos querem ir cultuar ou lá, em Marte, fazer com que o ser humano vá para lá. Eu poderia esconder esse tesouro em outro planeta e as pessoas não teriam acesso a ele. E eu fui além. Se eu fosse Deus, possivelmente eu escolheria anjos para proteger esse tesouro. Você já imaginou? Guardadinho. Você recorda quando o homem caiu e pecou no jardim? Deus colocou o anjo e ele ficava dando volta no jardim, e aquilo lá era coisa de louco, ninguém conseguia entrar no jardim, era a segurança perfeita. Quando o corpo de Jesus estava no sepulcro, o anjo apareceu, e como foi um raio de luz, e os soldados preparados, qualificados, treinados, simplesmente desmaiaram, porque um anjo é poderoso. Se eu fosse Deus, eu teria escolhido uma série de lugares e uma série de maneiras guardar esse tesouro. Só que a grande verdade é que Deus preferiu correr todos os riscos, e Deus colocou esse tesouro naquilo que é mais frágil, naquilo que é mais simples, naquilo que está na cara de todo mundo. Isso é o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e no versículo 7, e daí nós vamos aprender alguma coisa. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e no versículo 7 diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós mesmos. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: nós temos um tesouro em vasos de barro. Se você é como eu, um pouco curioso daquilo que a gente não se sabe, e quem me conhece mais profundamente sabe que aquilo que eu não sei, imediatamente eu vou procurar saber, vou procurar me entender. E se você é curioso como eu, você vai se dar conta que Deus, quando criou o homem, Ele usou um material bem interessante, um material chamado barro. Era um material mais simples, era um material mais fácil de ser encontrado. Não foi nem ouro, nem prata, não foi nenhuma pedra preciosa que nós fomos formados, não foi de uma madeira nobre, mas foi do mais comum que havia. E diz basicamente que o homem é formado do pó da terra, em Gênesis 2:7. E quando você pega esse texto, você vai ver que a palavra barro basicamente é a junção de terra e água. Quando você junta essas duas coisas, você consegue algo que é moldável, algo que você pode trabalhar. Eu diria para você que a minha vida e a tua vida, ela é nada mais, nada menos do que um boneco de barro, tecido pelas próprias mãos de Deus, de todas as maneiras e de todas as formas, fazendo com que você seja exatamente isso que você é hoje. Deus fez o homem do pó da terra, e da maneira mais frágil, da maneira mais simples, da maneira mais quebradiça, da maneira menos espetacular, se nós podemos dizer assim, Ele faz do homem esse vaso de barro no qual a Bíblia trata. Quando você olha para dentro de você, você precisa entender que você é alguém extremamente especial da parte de Deus. Se eu fosse Deus, eu colocaria o tesouro em tudo, menos em mim mesmo. Eu colocaria o tesouro em outros lugares, procuraria os lugares mais difíceis, os lugares mais complexos, para que ninguém tivesse acesso ao tesouro. Agora, quando você abre a Bíblia, você vai ver que você é formado por Deus, você é criado por Ele, de barro, moldado de barro, você é feito de barro, e quando Ele termina de fazer, Ele insere em você algo grandioso, aquilo que nós estamos ouvindo aqui.
um tesouro valioso. Se você pegar alguns domingos atrás, eu falei sobre esses vasos de barros que fala em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6, aonde Deus manda Jeremias descer, e lá ele está, o oleiro mexendo, trabalhando com o vaso de barro. O vaso de barro se quebra, ele não descarta o barro, mas ele continua moldando. E eu mostrei para você que para ele somos importantes, mostrei para você que para Deus nós somos valiosos, mostrei para você que para ele nós somos úteis. Por que estou falando isso para você? Porque nessa noite você precisa sair daqui, no mínimo, diferente de como você entrou. Você precisa sair daqui alinhado com quem você é de verdade. Você precisa rever a tua identidade, você precisa rever os conceitos que você tem, você precisa rever o valor da tua própria pessoa, você precisa entender quem é você dentro do plano de Deus. Se qualquer rico, se qualquer milionário, se qualquer bilionário tivesse a oportunidade de guardar um tesouro, o último lugar na terra seria em você. Ao contrário de Deus, quando Ele tem a ideia de criar você, foi justamente para que você pudesse receber um tesouro, para que a tua vida tivesse valor. Presta atenção, o vaso em si não tem valor nenhum, nunca o vaso tem valor, mas o que é importante é o conteúdo que está inserido dentro do vaso, verdade ou não? Quando você compra um perfume Chanel 5, R$1.000 e poucos, você não está comprando um vidro, você está comprando o conteúdo que está dentro dele. Depois que acabou esse conteúdo, você pode botar um Rexona ali dentro, você pode botar o que tu quiser, mas a grande verdade é que o conteúdo dentro dele é que dá valor ao vaso. Por isso que Deus seria muito imperfeito se Ele criasse você do pó da terra, fizesse você do barro, e Ele não colocasse em você algo de valor. Nós não valeríamos nada, nós não seríamos ninguém, nós não teríamos valor nenhum, seríamos basicamente algo extremamente simples, descartáveis. O salmista diz no livro de Salmos, no capítulo 8, no versículo 4 e 5, o salmista fala algo importante. Ele diz o seguinte: quem é o homem mortal, ou o que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Essa, antes de botar o versículo 5, essa é a grande pergunta que você precisa entender. Quem é você, para que Deus se importe com você? Quem é você, para que Deus te abençoe? Quem é você para que Deus resolva os teus problemas? Quem é você para que Ele mande Jesus Cristo na terra para morrer na cruz do Calvário, para pagar um preço extremamente alto? Quem é o ser humano? Você não é barro, mistura de pó de terra com água, um molde, um boneco. E a pergunta do salmista é essa: quem é o homem para que tu lembres de mim? Quem é o homem para que você tenha escrito o meu nome na palma da mão, e que tu nunca se esquece de mim? Quem sou eu? E aí ele tem a própria revelação de quem ele é. No versículo 5, o texto diz: tu então o fizestes só um pouquinho menor, não muita coisa, é um pouquinho menor do que os seres celestiais, e o Senhor o coroaste de glória e de honra. Sabe, você é um pouquinho menor do que os anjos, você é apenas um pouquinho menor do que os seres celestiais que adoram a Deus, você é um pouquinho menor do que aqueles que habitam na presença de Deus hoje. A única diferença é que Ele tem coroado você de glória e honra. Sabe, tesouro em vasos de barro. Aonde alguém faria exatamente isso? Somente um Deus que é poderoso. Vasos de barro são basicamente coisas que não são apreciadas. Quando você olha para você mesmo,
Você precisa entender que nós não nascemos para ser apreciados por ninguém, nós não nascemos para ser bem visto por ninguém, nós não fomos criados para ser amados por ninguém, no sentido de que o mundo nos ame, no sentido de que o mundo nos aceite, no sentido de que somos ou sejamos aqueles que são apreciados pelos outros. A maioria das pessoas está buscando uma aceitação terrena, enquanto ao invés de buscar essa aceitação, deveria buscar uma aceitação celestial. No tempo de Jesus, os ricos buscavam vasos de ouro, os ricos compravam vasos de prata, os ricos faziam vasos de diferentes materiais, porém, a história conta que os humildes, no sentido de não ter dinheiro, não ter recursos próprios, usavam o barro para fazer utensílios, pois tinham pouco valor. Aí surgiu potes, jarras, pratos, vasos e tudo mais que você vê de terra, e água, e essa mistura formou aquilo que a grande maioria não tinha acesso. Sabe, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 11, você verá que esse material de barro, ele precisa ser desprezado pelo mundo no qual nós vivemos. Você precisa entender que você não nasceu para ser aceito nesse mundo no qual você vive. Mateus 5, 11 diz o seguinte: bem-aventurados sois vós quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, feliz é você quando ninguém te aceita, feliz é você quando você não é o escolhido, feliz é você quando você é rejeitado, feliz é você quando você não é a opção óbvia. Quem é que escolhia os vasos de barro? Ninguém. Todo mundo queria ouro, prata. Somente aqueles que não tinham recursos próprios de si mesmo iam na opção dos vasos de barro. Sabe por quê? Essa é a hora, esse é o momento de você olhar para dentro de você mesmo e você entender que você não tem recurso nenhum, a não ser o recurso que Deus manda para você. É você olhar para aquilo que você tem, as obras das tuas mãos, e você vê que você não pode cair no esquema no qual você deseja entrar. Feliz é aquele que é desprezado, feliz é aquele que é rejeitado, feliz é aquele que não é aceito. Sabe, a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando ser aceito, e o tesouro no vaso de barro só cai para aquele que é rejeitado por todos. Há um momento na tua vida que você se desperta e você vai entender que vasos de barro são exatamente aquilo que Jesus Cristo foi, a pedra rejeitada por todos, a pedra que foi excluída por todos. Quando Jesus chegava no lugar, não era aceito. Quando Jesus ia para outra, ele era rejeitado. Quando Jesus ia em tal lugar, Jesus nunca foi aceito em lugar nenhum. Sabe, existe um tesouro que vai recair na tua vida quando você compreender que você precisa ser desprezado por pessoas, mas você precisa ser aceito por Deus. Eu prefiro ser rejeitado por homens, mas ser aceito pelo próprio Deus. Eu prefiro não ser importante para homens, mas ser importante para o meu Deus. Eu prefiro ser a última opção da humanidade, mas ser, quem sabe, a primeira opção para o meu Deus. Sabe? Quando você desperta para viver aquilo que Deus tem projetado para você, você verá que você não quer mais ser lembrado pelas pessoas. A única coisa que você não quer ser esquecida é pelo próprio Deus. Sabe, quando todo mundo te rejeita, quando todo mundo te esquece, quando ninguém te escolhe, tenha em mente que tudo o oposto na tua vida para Deus é diferente. Ele te chama, Ele te escolhe, Ele te capacita, Ele te aceita, você é aprovado dEle, você é a opção dEle, você é a pessoa no qual Ele desejou colocar algo precioso na tua vida. Tesouro em vasos de barro
não são a escolha certa, não são a escolha óbvia. Agora, quando você fala sobre esse tema, você vai ver que vasos de barro são extremamente comum, tão comum como nota de R$1, alguns anos atrás, né? Hoje já não tem mais. Ei, vasos de barro são comuns, vasos de barro não são coisas extraordinárias, não há nada de, nossa, que vaso, não existe isso. Você não fica admirado com um vaso de barro, você não fica impressionado com um vaso de barro, não te sai o ar por ver um vaso de barro, pelo contrário, vasos de barro são extremamente comuns, não há nada de extraordinário neles. Por isso que quando você olha para a minha vida, e quando eu olho para a tua vida, eu não vejo nada demais. Somos homens e mulheres comuns, sujeitos aos mesmos problemas, basicamente vivemos no mesmo lugar, fazemos as mesmas coisas, temos basicamente os mesmos objetivos, não somos ninguém fora do planeta Terra. Pelo contrário, Deus chama pessoas simples, comuns e humildes, não super-heróis ou super-heroínas. Porque se você assim o fosse, você estaria sendo rejeitado para que o maior tesouro entrasse na tua vida. Quando Deus olha para você, e é interessante você entender isso, você olha para você e quem sabe você diz, olha, não tenho tantos enfeites, não sou tão bonito, não sei vocês, no caso eu sou bonito, quem sabe você olha para você e você diz, olha, não tenho muitos dons, nem muitos talentos, meu nome não é tão nobre, meu sobrenome muito menos ainda, eu sou extremamente comum, eu moro numa rua simples, numa casa simples, o meu trabalho é simples também, não existe nada de anormal, simplesmente eu vou e volto, ninguém filma a minha vida, ninguém bate foto comigo, ninguém pede o meu autógrafo, eu sou basicamente um anônimo, ninguém sabe que eu existo, a não ser a minha casa e a minha família. Deixa eu dizer algo para você, vasos de barro são extremamente comuns. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, o apóstolo Paulo fala algo extremamente lindo, acerca do que é você ser comum, porém diferente, fala acerca de você ser alguém simples, mas alguém extremamente importante, fala de pessoas que são sem valor nenhum para alguém, para o mundo, porém valiosos para Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do 27 até o 28 diz, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu vasos de barro, para envergonhar os vasos de ouro, de prata, os enfeitadinhos. E Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, mas não existe nada mais fraco do que um vaso de barro. Basicamente a gente sabe que o abençoado vai quebrar, mas Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza, somente para envergonhar aqueles que são fortes. No versículo 28, ele diz, e ele escolheu o que para o mundo é insignificante, nada é mais insignificante do que um vaso de barro, desprezado, I'm here, eu sou esse, aqui estou, e o que nada é, para reduzir a nada aquele que é. Sabe, dentre algumas opções, quando Deus olhou para você, Ele disse, bom, nós temos aqui alguém forte, temos alguém sábio, temos alguém que é inteligente, temos alguém que é bonito, temos alguém que já tem aí uma herança familiar, e tudo bem, rejeita todos esses. Quem é o mais simples? Quem é o mais comum? Quem é o que ninguém sabe? Quem é o que ninguém vê? Quem é o que menos tem dom? Quem é o que menos tem talento? E Ele olhou para a minha vida, da mesma maneira Ele quer olhar para você nessa noite e dizer, é você. Mas eu sou fraco, é justamente para você confundir aqueles que se acham fortes. Mas eu não sou bonito, volto a falar, não é o meu caso, mas eu não sou bonito. Mas é para confundir aqueles que se acham bonitos.
Mas eu não sou inteligente. Não é para confundir aqueles que acham que são inteligentes. Mas eu não sei, não tenho nada, dom, não tenho talento nenhum. É para confundir aqueles que acham que têm dom e talento. Vasos de barro, desprezados, incompreensíveis, comuns. Esses Deus chama para depositar o seu maior tesouro. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: eu sei que você é bem comum, você é bem simples, diga-se de passagem, mas Deus escolheu você, só para confundir os outros. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Umas horas eu olho para as pessoas e eu também me confundo. Eu penso, esse aqui vai arrebentar a boca do balão. Não arrebenta nada. E de repente eu olho e falo: meu Deus, quem é esse? Esse é aquele que ninguém dava crédito nenhum. É aquele que Deus está usando, é aquele que Deus está utilizando, é aquele que Deus está derramando sobre ele algo poderoso para mudar a vida de outras pessoas. Sabe? Quando você entende isso, você vai ver que vasos de barros comuns, na mão de um Deus incomum, cria coisas extraordinárias. Deixa eu repetir para você, porque você precisa entender isso. Vasos de barros comuns, nas mãos de um Deus incomum, cria coisas extraordinárias. Sabe? Sabe? Deus pega José, um menino simples, comum, mais um entre dezenas de outros jovens da época, pega um de vários irmãos, um vaso simples de barro, que foi quebrado de várias maneiras, e Deus pega esse vaso de barro comum, coloca nele um tesouro, e ele se transforma em alguém que nunca havia pensado, alguém que nunca havia imaginado. Sabe, a história, ela é feita por homens e mulheres comuns. Deus pega Abraão, já um homem de idade, Sara, estéril, pega um casal de homem e mulher que apenas tem um sonho comum, simples, e Deus coloca nesse vaso de barro algo poderoso para mudar a história da nossa geração. Somos descendentes de Abraão, ele é o nosso pai na fé. Sabe, Deus pega Moisés, um vaso de barro, com o bico quebrado, gago, língua presa, não sabia falar, mas é um vaso de barro simples, comum, mas Deus coloca dentro dele um tesouro poderoso, o maior libertador do Antigo Testamento. Deus pega um vaso de barro comum, rejeitado como Davi, excluído pela sua família, desprezado pela sua própria casa, abandonado no jantar, porque ele não era ninguém, e Deus fala: quer saber? Não vai ser você, não vai ser você, não vai ser você, não vai ser você. Agora, tem mais um? Tem. O menor, o Davizinho, manda chamar ele, porque esse vaso de barro pequeno, hoje ele vai receber algo poderoso, a unção de Deus na vida dele, e sobre ele vai estar um tesouro, que eu escolhi colocar sobre ele, para que ele possa mudar a história de todas as outras pessoas que virão depois dele. Sabe qual é esse tesouro que Deus colocou? Sabe qual é o maior tesouro que está dentro de você? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Que pena que eu não tenho umas 4 horas para falar contigo, e o meu tempo é curto. 1 Samuel 16, 13. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Existe uma unção que, quando cai na tua vida, transforma você em alguém diferente. A unção de Deus sobre você muda a tua história, muda o teu destino, muda quem você é, muda o teu passado, muda o teu presente, muda todas as coisas. Esse vaso continua a ungir homens e mulheres. Davi, quando foi ungido, essa unção mudou a sua vida. Agora ele tinha um tesouro incorruptível, agora ele tinha um tesouro impagável, agora ele tinha um tesouro inigualável. Colossenses 1:27, eu quero orar por você. Eu quero falar para você qual é esse tesouro que você carrega dentro de você. 1
Colossenses 1, 27. E Ele quis, Deus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, ou desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu falar algo para você. O maior tesouro que você tem é a presença de Jesus dentro de você. Sabe, a maior riqueza que você tem é Cristo contigo. Cristo não está na cruz pregado, Cristo não está nesse templo depois que você vai embora, Cristo não fica parado num lugar, Cristo acompanha você aonde quer que você esteja. O único tesouro que você tem, que realmente tem valor para alguém, é a presença de Jesus Cristo. Cristo em nós, essa é a riqueza, esse é o mistério que você precisa entender. O que é que está dentro de mim? Se sou um vaso de barro, é a presença de Cristo na minha vida. Deixa eu falar algo para você. O que te torna importante não é em si o barro, mas é o conteúdo que está dentro de você. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o decorrer de toda a história. Ele é aquele que pode, Ele é Deus em você. Sabe, quando você sair daqui e você ir para a tua casa, tenha em mente que você é um vasinho de barro, mas existe um tesouro poderoso na tua vida, a pessoa de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Diferentemente do cofre que você compra ele e você guarda ele na tua casa e você esconde ele e você não mostra para ninguém. Oi. Esse tesouro, ele é um tesouro de vaso de barro ambulante, para que todo mundo veja. Ele precisa estar diante de todo mundo. Sabe, quando você encontra alguém que está passando por problema, quem sabe você não tem o recurso daquilo que você acha que precisa, mas você tem aquilo que ela realmente precisa, a maior riqueza do mundo, a pessoa de Jesus. Essa riqueza que Deus colocou em você, não é para que você morra com Ele, é para que você reparta para os outros tudo aquilo que Deus tem colocado na tua própria vida. É basicamente algo que aconteceu quando os discípulos estavam indo no templo, e lá havia um paralítico dizendo o seguinte: por favor, uma esmola, e todo mundo jogava esmola, e ele pegava a esmola, comprava comida, ele pegava a esmola, pagava uma coisa, comprava uma esmola e ficava por ali o dia inteiro pedindo esmola, até o dia que ele encontrou Pedro e João, dois vasos de barro. Um não sabia nem falar, o outro era um anônimo, rude, armado. E ele chega e diz: olha, uma esmola. Pedro olha para ele e fala o seguinte: olha, meu amigo, sou vaso de barro, não tenho prata e não tenho ouro dentro, não tenho nada aqui de dinheiro para te dar, mas aquilo que eu tenho, que é a minha maior riqueza, o meu maior tesouro, aquilo que eu tenho dentro de mim eu posso te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe, você pode chegar na tua casa e orar pela pessoa da tua família. O mesmo Jesus do vosso pastor é o Jesus que está com você. Você pode dar uma palavra de ânimo para aquele que está caído. A mesma palavra que está sobre mim, está sobre você. Você pode chegar para alguém e dizer: olha, você precisa fazer isso, porque é isso que eu tenho ouvido. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que está comigo, está com você. Um dia, meu pai sempre conta essa história de uma jovem que estava no mercado e alguém estava passando mal, e ela olhou para o lado e ela disse o seguinte: olha, eu vou pegar e vou ligar para o meu pastor, porque parecia que ela estava tendo tipo um ataque de epilepsia. Eu vou ligar para o meu pastor. E daí ela lembrou e disse: tá, mas espera lá, eu tenho Jesus, ele está comigo, é o mesmo Jesus aqui é o mesmo Jesus do meu pastor. 1 mais 1 é igual a 2, se ele está orando e o negócio acontece, eu também vou orar e o negócio vai acontecer. E essa história verídica diz que ela orou e imediatamente aquela mulher foi liberta. Deixa eu falar algo para você. O maior mistério que o mundo não entende é que Jesus não está apenas em um homem, Jesus não está apenas com uma pessoa, Jesus está com todos vocês, aonde quer que vocês andem, 24 horas por dia. Mas pastor, eu sou um vaso comum, simples, rejeitado. É nesses que Ele gosta de estar. O maior tesouro que você tem na tua vida
é Jesus Cristo com você. E diz o texto que Cristo em vós é a esperança, ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas. Que riqueza? Cristo dentro de mim. Não existiria lugar melhor para que Jesus pudesse habitar, a não ser o meu coração. Ele é o meu maior tesouro. Se me roubarem um relógio, não me roubam o meu tesouro. Se levarem o meu carro, não me roubam o meu tesouro. Se roubarem a minha casa, não me roubam o meu tesouro. Podem tirar tudo que eu tenho. A única coisa que eles não vão conseguir é tirar o maior tesouro que habita em mim, que é a presença de Jesus Cristo comigo. Sabe quando Satanás tocou em Jó capítulo 1, do 8 em diante, e toma tudo que ele tem, família, filhos, bens, riqueza, saúde, e ainda Jó dizia: eu estou tranquilo, eu tenho a maior riqueza dentro de mim, que é a presença do meu Deus.